começando comigo, Luiz Marcelo, sou facilitador desse programa, que já tem quase 2 anos. Aqui a gente lê a palavra sagrada, a Bíblia, a Torá, a Bhagavad Gita, o I Ching, o Alcorão, enfim, todos os livros sagrados, filosóficos também, ligados à espiritualidade, que a gente consiga entender, por meio da palavra sagrada, a plena e pura conexão. Só um segundo. Pronto. Cá estou. Cafezinho. Tintim para vocês. Vamos fazer uma conexão breve aqui. Bora lá. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna, ok? Respira fundo. Soltou. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos, ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai, Deus Mãe, dentro e fora de nós, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, para nos colocarmos diante de Ti e nos colocarmos como servidor de Tua paz e Teu amor, de Tua glória. Pois essa sempre foi, é e será a suprema, a maior ventura de qualquer ser. Saudações na paz e na luz, as hierarquias superiores. Saudamos aqui a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais. Saudações a Leuviahá, 19ª frequência, que rege o dia e o horário de hoje agora, em pleno e puro alinhamento. Pleno puro alinhamento. Leuviahá, Deus auxílio dos pecadores. Senhor Leuviahá, elimina de nosso inconsciente todos os elementos que possam poluir a ele. Afasta de nossos sonhos as imagens assustadoras e monstruosas plasmada no meu passado. E que a nossa inteligência tenha boas explicações capazes de fazer com que aqueles que estão ao nosso lado, os nossos irmãos e irmãs, percebam neles a origem de um futuro brilhante, cheio de esperança e glória. Senhor Leuviahá, faz-nos encontrar o equilíbrio, a harmonia, para que possamos ser o programador de um mundo situado muito além da humanidade. Que quando olhem para nós, olhem para Ti, Senhor. Em nome de Ti, que é, que foi, sempre será, o Senhor Iod, Rei, Vav, Rei, saudações na luz, aos tronos, ao terceiro coro, o coro dos tronos, a sagrada esfera divina, regida
pelo sagrado príncipe Cassiel, Jeová Elohim Cassiel. Isso aí, saudações na luz. Que Luviahá, que Palariahá, que o éter sagrado e o ar do plano da terra se façam uno e um só Etz Haim, que comungue dentro e fora de nós. Que o arcanjo Rafael, regente do ponto cardial leste, morada do sol, no despertar agora das 6 horas, com Leuviahá e Palariahá, essa trindade alada, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito. Em nome de Ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será. Respira fundo. Vá abrindo os olhos. Boa. Muito bom. 19ª frequência. Olha aqui. Que frequência importante, né? Vou acender essa luz aqui. Muito melhor. Opa. Pingou o café aqui. Muito bom, queridos. Então, luz, que frequência importante tirar do nosso inconsciente elementos que possam poluí-lo, né? E tem tudo a ver com o elemento ário e deste horário, agora, às 6 horas, né? Que é o elemento ar. O elemento terra, à meia-noite, elemento de concretização, elemento ar agora, ao meio-dia, fogo, e às 6 horas da tarde, a água, né? Perfazendo os 4 elementos, regidos por Uriel, Rafael, Micael e Gabriel, né? Então agora, nesse horário, né, 6 horas, que elimine do meu inconsciente, né, todos os elementos que o poluam, que está ligado com o ar, diretamente com o ar. Faça dos meus sonhos as imagens assustadoras e monstruosas, que minha inteligência tenha boas explicações capazes de fazer com que os meus irmãos percebam nela a origem de um futuro brilhante. Que a minha imaginação, imagem e ação, né? A minha imaginação tenham boas explicações. Interessante isso. Capaz de fazer com que meus irmãos permaneçam e nelas, percebam nelas um futuro brilhante. Faz-me encontrar o equilíbrio que possa ser o programador de um mundo situado muito além da humanidade. Olha aqui, que lindo isso, né? Ele é um anjo de inspiração, que traga essa inspiração, essa purificação, ligado ao Salmo 39. Agora, faltou aqui. Agora sim. Então, Leuviahá, 19ª frequência, Deus auxílio dos pecadores. E ele está regendo esses dias. Se tem alguém ao seu lado que faz aniversário em algum desses dias, 24 de janeiro, 7 de abril, 19 de junho, hoje 31/8, último dia, nós vamos falar sobre isso, e dia 12 de novembro. Está sendo regido por esse sagrado anjo, sagrada frequência,
ok? E conectado também ao Salmo 39. Ficou ruim isso aqui. Agora sim. Ao Salmo 39. Muito bom. Então, amados, antes de lermos o Salmo 39, quero falar... Rita de Castro está ativa aqui hoje. Boa, Rita. Agita esse povo mesmo. Bora lá. Agita esse povo aí. Vê se vocês interagem com ela, viu? Muito bom, Rita. Bom dia, Estela. Bom dia a todos. Então, amados, presta atenção. Agora já não me recordo. Você puxa 9 dias atrás. Dia 22, né? Opa! Olha aí! Está sendo regida por Leuviará. Nós temos aqui uma representante de Leuviará conosco. Que renda graças, que você esteja em plena e pura conexão, Estela. Tá? Se você ainda não está no grupo, eu tenho um grupo para cada anjo no WhatsApp. Me procura a equipe que a gente coloca lá, tá? No anjo, ok? Isso aí. Muito bom. Você tem um dia pleno e puro conectado com Leuviará. Muito bom, amados. Então, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Foi 21, então. A partir de 21, do dia 21 de agosto, nós começamos um ciclo, né? Que a soma do dia 21 dava 1, terminava com 1, né? 3 e 8, 11, 11, 6, 17, não, peraí, 21, agora eu tô aqui, querendo fazer essa conta, achar esse lugar, 3 e 8, 11, com 6, 17 vai dar um 8, então não é. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Não, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. 23. 23, 5 e 8, 13. 13, 6, 19. Que vai reduzir a 10, vai 1. 23. A partir do dia 23. De 23 a 31, né? Nós tivemos de 1 a 9. É isso, tá? A partir do dia 23 nós começamos um ciclo. Eu chamei a atenção de vocês. Falei, esse ciclo se finda no dia 31. Hoje é o último dia de setembro, findando a soma. Amanhã já vai ser outro. Amanhã é dia 1º do 9. Vai dar 10 com 6, 16, que vai para um 7. Vai para uma outra frequência, né? Para uma outra elevação. Então nós estamos findando um ciclo. Hoje é um dia de se recolher, né? De olhar e falar, pera um pouquinho, como é que foi esse período de 9 dias? Esse período de 9 dias. O que eu fiz nele? Ciclo. Nossa vida, ela está o tempo todo em ciclos. Tempo todo, ciclo de 31, ciclo de uma semana, ciclo de um dia, ciclo de um período, ciclo de uma hora, ciclo de uma década, sempre ciclo, sempre ciclo. Nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, sempre tem um ciclo, começando uma coisa e terminando outra, mas um ciclo. Se nós não observamos esse ciclo, e se nós não observarmos esse ciclo, né, ele passa desorganizado e passa como um barco à deriva, sem você
ter realmente o comando sobre ele. E ele tem nuances, ele tem matizes. E foi isso que eu fui trazendo ao longo desses 9 dias para vocês. Olhando e falar, bom, pera um pouquinho, o 1, o que que é? O princípio está começando, e o 2? O 2 agora é a gente olhar e falar, bom, tem o princípio feminino aqui, está conectado com o Espírito Santo. E o 3, a adaptação, é o número de adaptação da Trindade. E o 4, 4 é um quaternário, é o primeiro ciclo material de um quaternário, ligado à terra, fogo, água e ar. E o 5, circulando a quinta essência, né? É a quinta essência, é o ritmo, como é que está o ritmo, etc. E o 6, né? Percebe? Cada um eu fui dando essas matizes para vocês, do dia. Para olhar, então, olha a chave que eu vou dar para vocês, que é muito importante. É importante olhar o mundo de fora, com quem você está se relacionando, seja intimamente, seja no trabalho, seja de amizade. É importante. O que está acontecendo socialmente, os acordos éticos que tem ou não, à sua volta, na sua casa, no seu condomínio, no seu bairro, no seu município, no seu estado, no seu país, no planeta hoje que está globalizado. Tudo isso é importante, depois de você fazer a lição de casa, depois de você olhar para você. Você precisa afinar esse olhar para você. Não é ignorar o lado de fora, mas o lado de fora vem depois do lado de dentro. Precisa olhar para esse lado de dentro. Precisa olhar como é que você está harmonizando isso. Harmonizando os 4 corpos, como a gente faz na aliança ativa. Como estão seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações. Olhar para si. É necessário olhar para si. Alinhar esse lugar. Então, olhar um ciclo de 1 a 9, como a gente fez, né? E está finalizando. Então, o dia de hoje é uma pura reflexão. A minha orientação para vocês é um dia de ficar quietinho, escutar, refletir, ficar em silêncio. Eu, se você pudesse, né, falaria, faz um voto de silêncio no dia de hoje, entende? Fala o mínimo, se der nada, entende? Só escuta, só observa, a si mesmo. Esse é o dia. Está terminando o mês, amanhã vai ser outra nuance, outro lugar de tempo e espaço. Está findando esse lugar. Como é que foi esse agosto? Como é que foi essa minha harmonização com o Espírito Santo? Foi justa, não foi justa? Foi que a gente trabalhou o mês inteiro falando aqui para vocês. Como está a sua harmonia com o Espírito Santo? Esse 8, que é a justiça, e o 6, o Espírito Santo. 8 e 6, 14, que é a temperança. Essa harmonização, temperada, etc. Como é que foi isso? E falando nisso, você já deu seu bendito like? Olha lá, tem que dar o like aí. Se inscrever no canal. Se você já é inscrito, ser membro, tá? Se tornar membro, ser um investidor inteligente. Esse povo, tudo aí que tem estrelinha do lado do nome aí, já é membro do canal, tá? Que tá escrito no chat aí. Está investindo onde tem que investir. Simples assim. Então, o dia de hoje, só para a gente finalizar isso e ir para o Salmo 39, nós estamos falando ao fim e ao cabo. Ao fim, tem outras. Tem uma variável interessante aqui que eu vi agora. Mas a frequência é essa daqui. 4, 8 e 6. 31 vai dar 4. O 8 e o 6. 4, 8 e 6. Números pares, né? Tá aí. E uma outra frequência importante, sempre que a gente precisa olhar, é parte contra parte. Se a gente tem o 31, nós temos o 13, tá? Porque é a parte contra parte da história. Tá? Parte contra parte. Dia 31, né? Então tem um 13 oculto aí, que é o que a gente fala. O que é esse número 13? É tão temido, né? Tá ligado a um número da grande transformação. Ele gera grandes transformações. Tem companhias aéreas americanas, não sei se todas, eu acho que todas, não tem o 13º assento.
por exemplo, no avião. Os prédios americanos não tem 13º andar. É muito doido isso. Eles tiram esse lugar porque é um lugar de grande transformação. Não fica nada, não sobra pedra sobre pedra. Simples assim a história, né? Mas nós temos esse 4, 8 e 6 conectado aí, que é importante, né? Então, marcas, dia de marcas sagradas, percebe que marca que eu vou deixar? Marca de uma profunda reflexão, uma marca do que vai acontecer nos meus dias futuros, próximos, sabe? De você olhar, essa é a marca. Às vezes a marca é o silêncio. A marca não é um feito, um grande feito, né? É parar e falar, caramba, calma aí, como é que é? Esse é um dia, hoje é um dia de você parar e fazer uma reflexão, tá? É disso que fala essa data. Muito bom. Vamos ao Salmo 39. Salmo 39. Bora lá? Vou fixar a mensagem. Se você tem sua Bible, abre aí sua Bible. Se você está sem sua Bible, temos que fechar isso aqui, que eu esqueci. Vamos fechar. Muito bom. Vamos ver o que o Salmo 39 nos traz. Ele é curtinho, olha, 13 versículos. Ele é curtinho, olha, 13 versículos. Percebe? Vamos lá. Eu vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Olha que incrível isso. Vigiarei a minha conduta. Nós estamos falando isso desde as 5 horas da manhã hoje, né? Falando sobre isso, da vigiar e orai. De você vigiar, de você olhar, de você se auto-observar. É isso que eu acabei de dizer. Tira o orar de fora, bota para dentro. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, né? Posso até pecar dentro de mim, em pensamentos, entendimentos, mas não em palavras, não deixo sair. Porém, mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença, tolos e ímpios, né? Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, porque está tudo, a pressão dentro de si. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, a partir daí, sagrado Davi, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti, Senhor. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. E agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faça de mim um objeto de zombaria dos tolos. Livra-me
de todas as transgressões, aquelas quais? Aquelas que eu tenho consciência e já sei que não quero mais transgredir. E aquelas que eu não sei, me dê consciência para que eu possa pedir perdão e pedir que essas transgressões não façam mais parte de mim, que eu esteja cada vez mais purificado e imaculado. Livra-me de todas as minhas transgressões, aquelas que eu tenho consciência. Não faça de mim um objeto de zombaria de tolos, aqueles que não têm compaixão, aqueles que tacaram pedra em Madalena. Tolos e ímpios que não sabem que são humanos e que transgridem também. Bobos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, Senhor. Fui vencido pelo golpe de tua mão e pelas minhas próprias transgressões. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Não traça, como traça, destrói os que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa simplesmente de um sopro. Fui vencido pelo golpe de tua mão, que é o golpe do destino, que é o golpe da causa e do efeito. Nós precisamos lembrar todos os dias aqui que não existe esse Deus mauzinho, Deus bonzinho. Isso não existe, esse lugar. Quando nós lemos Davi, precisa ter essa plena compreensão, plena e pura compreensão, que as coisas estão todas em curso. Afasta de mim o teu açoite. Quando ele traz isso, é muito interessante, né? Porque esse é o lugar da remissão dos pecados e do tempo. Desse lugar em que pode romper a onda energética causada por você mesmo. Como nós lemos ontem na palavra. Ontem nós tivemos a reunião do MIT, a mentoria de tarô, que é mensal, e nós estávamos lendo sobre o oitavo arcano, sobre o oitavo caminho, o caminho da justiça, né? E eu li algo que toda vez me impacta muito, toda vez que eu leio isso me impacta demais, né? Me traz um profundo impacto. Essa apostila é linda, cara, cada vez que eu vejo ela, olha que fotos lindas aqui, ó. Essa mulher se abrindo aqui, ó. Esse é o sétimo caminho. Fazendo a mudança, tá vendo o peixinho para outro lugar. Ela é linda, cara, essa apostila. Ficou um trabalho, uma obra muito legal. Mas a justiça aqui, eu vou ler uma tirinha da Mafalda aqui, ó. Tem a Mafalda aqui, eu adoro a Mafalda. Vamos ver o que ela traz aqui, a Mafalda, sobre a justiça. A Mafalda falando para a mãe. Eu lembrei o que é essa tirinha. Ela tá aqui, ó, né, com a mãe e tá jogando um negocinho assim, toma. Ela fala, toma. Pensei em ficar com o troco para comprar um chup-chup, mas não consegui. Tá devolvendo o troco de alguma coisa que ela foi comprar. E aí ela sai emburrada, né, de costas. Tudo por causa desse bendito inquilino, que é assim, que é assado, que não é bonito, que sei lá, não faz, sei lá o quê. Esse bendito inquilino. Inquilino? Qual inquilino, Mafalda? A mãe pergunta. Este que está dentro de mim, mãe. Consciência dela. A consciência dela que traz a justiça, né? Mas a oitava lâmina, ela traz algo que é, nossa, é muito impactante, né? Muito impactante.
Em Gálatas 6, 7, está aqui, né? Ele traz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Causa e efeito, né? E aí tem o ensinamento dessa frequência, e tem seis itens, né? O sexto item é o mais impactante de todos, que é o que eu li, que fala o seguinte: aquele que faz a passagem, a morte, né? Passagem. Aquele que faz a passagem, aquele que morre, que deixa essa existência, aquele que faz a passagem sem perdoar, né? Não resolvendo isso, não perdoando, sem perdoar, se lança à eternidade com um punhal armado e se entrega aos horrores de um assassinato eterno. Se entrega aos horrores de um assassinato eterno. E é assim, entende? Isso é muito profundo, e é isso que está trazendo aqui. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe de tua mão. Porque é esse lugar, entende? Que acabou de trazer de Gálatas 6. Aquilo que tu semeias, aquilo que tu colherás. Então, esse lugar de não perdoar, de você criar contenda, de você ficar criando desarmonia. Eu vou falar muito sobre isso na sexta-feira em Sorocaba, né? A polarização, né, que nós estamos vivendo aí na política, né? Mas é só um reflexo daquilo que o ser humano está dentro dele. Não se iluda que aquilo que está fora não está dentro, você não está comungando, mas eu não sou que nem eles. Você não é 100% que nem eles, mas algum é. Porque você está na mesma bacia, entende? Esquece esse lugar. Se está havendo isso fora, isso está em nós. E a gente precisa olhar para esse lugar. Aonde que é que isso aqui está aqui? Trazer essa harmonia para dentro. Afasta de mim o teu açoite. A remissão do tempo, remissão dos pecados. Esse lugar que você vê a sua transgressão e pede que ele livre. Como diz aqui em cima, livra-me de todas as minhas transgressões, não faça de mim um objeto de zombaria de tolos. Porque você vai entrar em contato com a contenda, vai ficar brigando, percebe? Criando essa desarmonia. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do teu pecado, já pela lei da causa e do efeito. Como traça destrói o que ele mais valoriza, de fato, o homem não passa de um sopro. Ouve minhas orações, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferentes ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados, e serão todos aqueles que vierem. Desvia de mim o teu olho. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu vá e deixe de existir. Desvia de mim os teus olhos, esses olhos. Lembra que nós lemos ontem, vários olhos. Para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Existir não é viver. A vida eterna, existir nesse plano. A remissão dos pecados e das transgressões. A remissão do tempo. Esse é o lugar. Palavras de Davi. Graças a Deus. Que nos traz essa plena e pura consciência. O que ficou para vocês aí mais latente? Escrevam para mim. O que ficou mais latente para vocês? Estou com vontade de fazer um movimento aqui. Escrevam para mim.
Nós vamos ler Gálatas 6, tá? Vamos aproveitar já que apareceu ali. O que ficou latente aí para vocês? Conta aí para mim. O que mais ficou registrado disso tudo que nós falamos até agora? Vigiar nossos atos, mas principalmente nossas palavras, porque elas é que mais criam contendas. E não volta, né, Joyce? Entende? Uma vez proferida, você não tem como voltar atrás, entende? Os pensamentos também são, porque está emitindo onda. Você não está falando, mas as pessoas percebem. Tem uma confluência de energética na história, mas a hora que você solta, você escreve, essa é a palavra escrita e falada, né? A vibração. E aí já era, né? Você vai ter que, de alguma forma, consertar e harmonizar aquilo, né? Prudência, né? Prudência. Ah, caramba. Muito bom. Então, será que tem mais alguém escrevendo aí? Rita de Cássia está escrevendo. O que ficou mais latente aí para vocês? Vamos a Gálatas 6. Depois nós vamos ler mais um trechinho da Zohar, para finalizar. Tá legal ler a Zohar. Estou curtindo. Fui envolvida. E se não tiver prudência, o que fazer? Consertar. Simplesmente ter humildade de assumir a transgressão. Isso é o mais importante. Simplesmente, fui imprudente. Eu assumo minha transgressão e consertar a bagunça. Se o outro vai te perdoar ou não, não importa. Isso é com ele, não é com você. Mas assumir esse lugar e, acima de tudo, assumir com ele. Falar, cara, fui imprudente. Na aliança ativa ou nas suas conexões, conversar com Deus vivo, entende? Falar, meu, fui imprudente, eu reconheço a minha transgressão, me perdoa, né? Me dá a sua graça e glória, seu perdão. É isso, tão simples, cara, é tão simples, entende? A dificuldade é a soberba, a dificuldade é o ego, né? É esse lugar da vergonha. E sempre brinco, nós precisamos ser sem vergonha com ética, né? Com princípios, mas não ter vergonha. Imagina um filho, imagina você na posição de pai e mãe, em que um filho, eu não estou dizendo, presta atenção numa coisa que é importante, não estou falando sobre chacota ou irresponsabilidade. Tipo, eu fiz mesmo, isso aqui lá eu faço, e aí não tô nem aí. Faço e não tô nem aí, não é esse lugar. Não, eu fiz, faço e tô preocupado, porque não quero fazer esse lugar. E eu assumo esse lugar. Imagina um filho falando isso para um pai, entende? Chegar e falar, é isso aqui que está acontecendo, entende? Mas eu não tô dando conta. Então me ajuda, né? Primeiro me perdoa e me ajuda. Cara, é a mesma coisa, cara, de você se postar diante do Deus vivo e dizer, me perdoa, né? Limpa esse lugar. Eu disse, vigiarei a minha conduta, não pecarei em palavras, porém mordasse minha boca. Isso aí, beleza. Muito bom. Esse é o lugar. Vamos ver aqui que Gálatas fala? Abre aí Gálatas, tá? Tá tudo bem, não se condene. Você tá se condenando, Sara mesmo. Você entende? É só olhar.
tá tudo bem. E não tem nenhum problema se você olhar que uma pessoa está sendo parcial, né? Você está sendo uma conselheira. Isso não tem nenhum pecado nisso, né? De você olhar e falar, olha, eu estou vendo parcialidade em você. Pode ser 100%, 30%, 90%, nenhum problema. Estou vendo parcialidade em você, né? Pronto. Estou vendo transgressão aqui. Precisa tomar cuidado para, assim, por exemplo, eu estou aqui na rede, estou me expondo. As pessoas podem emitir a opinião que elas quiserem sobre mim. Não tenho controle sobre isso. Também escuto se eu quero ou não. É uma outra coisa, né? Mas isso é a democracia de uma rede social, né? E para mim sempre é importante, né, tá ouvindo e escutando o que vocês pensam, acham e etc. Então não tem nenhum problema, né? Agora, eu ir na casa de alguém, bater na porta e falar assim, olha, eu vim aqui te criticar, espera um pouquinho, abrir a porta, bater, olha, eu tenho algo para falar para você sobre a minha visão, você quer escutar? Você está batendo na porta da pessoa, a porta não está aberta para entrar qualquer um. Aqui está aberta, o comentário está aberto, poderia fechar o comentário, poderia não ter chat. Eu posso fazer isso, desativar os comentários e o chat, fazer minha live e não tá nem aí para o que vão falar ou deixar de falar. Mas na minha casa, bater, isso com filho, com mãe, com quem quer que seja. Se está dentro da sua própria casa, é uma outra história. Muda os acordos éticos que tem ali, a responsabilidade, etc. Mas enfim, estou pensando na casa do vizinho. Estou vendo lá que o vizinho está sendo parcial, o vizinho está transgredindo. Posso até... Estou vendo coisas que eu quero te dizer. Vale a pena? Você quer escutar? Está aberto para escutar? Não, sua opinião eu não quero saber, não quero opinião de ninguém. Tá bom, então, beijo, fui. Na história. Olha que simples, tá? É muito simples. Vamos a Gálatas, vamos ver o que Gálatas traz pra gente. Faz o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, olha aí, ó, como as coisas são todas em ressonância. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidado com mansidão, restaura com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram. Levem os fardos pesados um dos outros. Dividam, compartilhem. Assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Consideram alguma coisa, mas não sou nada. Está se enganando, né? Cada um exime os próprios atos. Examine os próprios atos. Cada um examine os próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Olha que incrível. Dentro de tudo que nós estamos falando, olha para si. Como você vai fazer isso se você não olhar para si, ficar olhando para o outro? Ah, o outro briga comigo. Ah, o outro é intolerante. Ah, o outro, aquele político, aquele estado, aquele país, aquilo, o outro. Para de olhar para o outro, cara. Olha para si. E o que é o dia de hoje? 9. Para e medita. Shhh, silêncio. 2 orelhas e uma boca. Para e escuta. O que está sendo instruído na palavra, partilhe com todas as coisas boas com aquele que o instruiu. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E isso, vou só terminar aqui e volto nesse, é o 8º versículo, hein?
Vamos terminar só esses 2 versículos aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, e não desanimaremos. Cara, isso eu precisava escutar. 10º, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Vocês que estão aqui me escutando, essa é a família de fé. E eu sempre falo isso para as pessoas que eu cuido. Quem já teve mentoria comigo já escutou o que eu vou dizer aqui. Eu agora estou preocupado com vocês 12. O resto para 13 agora, que chegou mais um. O resto para mim é resto, eu não estou nem aí, nem sei quem é, cara. Seu pai, sua mãe, seu papagaio, galinha, não quero saber de Papa Francisco, desse ou daquele, cara. O que me importa são vocês, família de fé, que está aqui comigo, que eu estou olhando e cuidando, que quer ser cuidado, percebe? Que quer estar aqui. Isso aqui. O resto, eu não sei quem é. Os vizinhos, eu não sei quem são os 8 bilhões de seres humanos. Eu quero que eles se lasquem nesse momento. Simples assim. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Desse lugar. Então, quero voltar no 8º versículo aqui. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por que eu voltei nesse versículo? Porque o que eu falo da árvore da vida e da árvore do conhecimento é uma escolha de cada um. Eu falei isso ontem no Meet. Não tem nenhum problema. Eu quero estar conectado com forças sombrias, porque drena a energia e faz isso e manipula aquilo e tem poder, e eu quero estar conectado ao poder, e porque eu vivo da carne pela carne, e cara, tá tudo bem, esse é um caminho, e é um caminho também que vai levar a iluminação. Eu vou repetir, esse caminho tortuoso, denso, pesado, conflituoso, desarmonioso, também vai levar à iluminação. É uma escolha. Os 2 caminhos vão levar para um só destino. A harmonização. Porque todo caos precede uma nova ordem. E toda ordem se mantém na sua ordem. Vou repetir para você. Todo caos precede uma nova ordem. Se você está causando caos, se você está causando destruição, se você está a carne pela carne, se você está manipulando energias e criando desarmonias, toda a sua desarmonia, todo o seu caos, tudo isso que você está criando, vai para uma nova ordem. E qual é essa nova ordem? Harmonia, harmônico. A nova ordem é sempre harmônica. Sempre harmônica. Não tem nenhum problema. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Só que formas diferentes. Eu, Luiz Marcelo, escolho a árvore da vida. Sem contenda. Harmonia. Paz. Movimento em paz. Mas não tem nenhum problema. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tá tudo bem. 777 possibilidades de encarnação. Luiz Marcelo, você acredita em reencarnação? Eu sei. Eu não acredito. Quem acredita e crê em alguma coisa é porque não conhece. Aquele que conhece sabe. Você acredita em Deus? Não. Eu sou Deus. Finito. Uma parcela dele. Eu sou ele. Aqui no plano da Terra. Eu não creio nele. Você crê em Cristo? Não, eu comungo Cristo. Você acredita no Espírito Santo? Não, eu sou um com ele. É outra história. É outro lugar, é outro departamento. Sabe a manga? Você conhece manga?
Você já viu a manga? Aham. Você já comeu uma manga? Aham. Então você sabe da manga? Aham. Você não crê. Eu creio que tem uma manga. Eu creio na manga. Não, eu sou a manga. Um só na história. Percebe? Não nos cansemos de fazer o bem. Bem olhar, bem dizer, bem querer, bendito, sempre bendito. Bendito acidente. Bendita a briga. Bendito o vizinho que cria contenda. Bendito político corrupto. Bendito marido que, enfim, sei lá o que faz, não importa. Bendita mulher que briga todo dia comigo. Bendito, sempre bendito. Quem comunga a árvore da vida, quem comunga a árvore da vida, a árvore da luz, a árvore da suavidade, do amor, da harmonia, da construção de algo maior com a espiritualidade, quem comunga sempre vai ter na sua boca o bem dizer, o bem querer, o bem olhar, o bem fazer. Sempre do S bem grandão. Mesmo quando você tem que repreender e reprimir. Não significa você não repreender, mas é como você vai repreender esse lugar. Como você vai repreender esse lugar. Então, vou dar um exemplo aqui vivo. Eu sempre dou exemplos vivos para vocês. Porque não é uma teoria, é prática o que eu trago aqui. Eu marquei, né, um encontro, né, com uma pessoa e essa pessoa simplesmente não deu satisfação da história. O resumo é esse. Estou tentando aqui ver como é que eu resumo esse lugar. Então, marquei e acabou. Não importa qual o tipo disso. Pode ser íntimo, pode ser de negócio, o que quer que seja. Olhei aquilo, falei, beleza, né? Aí, no dia seguinte, mandou uma mensagem como se nada tivesse acontecido. Tá bom, o que eu fiz? Nada aconteceu. Simplesmente não respondi. Nada aconteceu. Simples. Conduta, hein? Estou falando sobre conduta, ética. Daquilo que você se valoriza. Daquilo que você se protege. É esse o lugar. E aí qual é a situação? Bom, se a pessoa não vai mais descrever, se descrever, você também vai ignorar, se for o caso, se for coisas triviais. Alô, oi, tudo bem? Tudo bem? Tá bom, tá, bom dia, acabou a relação. Não importa qual seja, pode ser filho, pai, papagaio, o que quer que seja. Aí, passou, sei lá, um mês, sei lá quanto. Nossa, você não escreveu mais para mim? Eu falei assim, e nem escreverei. Deixa eu dizer uma coisa para você. E quem está comigo cuida de mim. Você se sente cuidado por mim? Então presta atenção. Não faz sentido. Se você quer ter qualquer tipo de relação comigo, o que quer que seja, cuide da relação. Porque se você não cuidar de uma relação, você não tem que estar perto de mim. Repreensão. Estou falando sobre repreensão. Sobre harmonia. Sobre você dar letra clara e plena para a pessoa. E completei. Ah, mas espera um pouquinho. Eu sou humano e falho. Isso. E por isso mesmo você reconhece a sua falha. E por isso mesmo, eu sabendo disso, por compaixão, te perdoo. Perdoa a mim e segue o jogo. Mas enquanto você não falar isso, não funciona. Então você precisa fazer uma profunda e plena reflexão se você quer se relacionar comigo. Se você quer, é sobre essas bases. Cara, é muito simples. Então escute. Não é não ter repreensão. Ter ajustes na relação. Inclusive para trazer harmonia. Ética, paz, amor, justiça, poder. Tudo isso na relação.
Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Façamos o bem. Você repreender também é fazer o bem. De uma forma justa, não precisa gritar, xingar, nada disso. Mas dá a letra, fala, olha, e está aberto para receber também. Porque você vai também transgredir. Com o outro transgredir com você, você vai transgredir com o outro. E isso é a construção de uma relação. Percebe? Não pode deixar a história. Ah, não, estava assim, estava assado. Por que estava assim? Não, não há justificativa alguma. A nova criatura em Cristo, enunciado aqui, 11º versículo de Gálatas 6. Vejam com que letra grande estou escrevendo em próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncisarem, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Hipócritas, entende? Esse é o lugar. Hipócritas, que querem causar uma boa impressão, entende? Mas está em conflito interno, completamente. Nem mesmo os que são circuncisados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncisados, a fim que se gloriem no corpo de vocês. A fim de se gloriarem no corpo de vocês. Mesmo os que são circuncisados não cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncisados a fim que se gloriem no seu corpo, que se faz no seu corpo. Eu não faço, mas eu tô aqui, né? Ditando, para não falar outro nome, regra para você, como se eu fosse a lei e a regra. De nada vale ser circuncisado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Isso é pesado. Isso é pesado. Para de falar o que o outro tem que fazer, deixar de fazer, entende? Olha para você. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe. Vai cuidar da tua vida, entendeu? Ninguém me enche o saco, cara. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus, cara. Trago em meu corpo Cristo. Irmãos, que a graça do Senhor, Cristo Jesus, seja com o espírito de vocês. Amém. Uau, cara. Paulo não aliviava, cara. Entendeu? Paulo não aliviava, né? Paulo não aliviava, cara. Essa é a parada, entende? Por isso que eu falei ontem que o grande momento, né, desse primeiro debate aí, independente de partido, independente de quem é, nada disso, esquece esse lugar. Estou falando como comportamento. Como o que valeu a pena, entende? Não é, e esquece esse lugar, valeu a pena porque é o meu candidato e ele se saiu melhor. Isso é bobagem, não estou falando de nada disso, estou falando de política. Estou falando do comportamento, de olhar e falar assim, uau, caramba, isso foi bom, né? Isso aqui foi bom, foi maduro, né? Foi a Simone Tebet, né? Colocando os meninos na linha, percebe? Ela teve um posicionamento bem claro, né? Falando assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, crianças, e não colocou com soberba, não teve nenhuma soberba, cara, teve uma mulher madura falando de uma conduta de um adolescente, e que estava tendo mesmo. Vocês estão brigando por bala, entendeu? Vamos elevar o negócio aqui, vamos todos sermos adultos, independente da proposta dela, de educação, eu não estou falando de nada dessa bobagem. Estou falando sobre conduta, de uma repreensão, que eu acabei de dizer. Ela repreendeu. Os meninos bobinhos, tolos, estavam brigando lá com 15 anos de idade.
faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Muito bom, amados. O que ficou aí latente para você? Conta para mim o que ficou latente para você. Bota aí. Para finalizar, vamos ler mais um trechinho da Zohar. O que vocês acham? A visita do profeta Elias. Será que é esse que nós vamos? Pode ser. Ele é curtinho. Coloquem aí o que ficou latente para vocês. E vamos ler aqui um pouquinho mais da Zohar. Vamos ver o que ela traz. Outra vez os discípulos se reuniram para ouvir a palavra do Mestre, que lhe expunha os grandes mistérios. Eles esperavam pela hora da misericórdia. Andaram sobre as árvores da floresta, até que o céu se tivesse banhado de resplendor vermelho, anunciando-lhes que havia chegado a hora. Então, estenderam suas mãos ao Mestre e seguiram, enquanto eles os guiava a um espaço aberto, onde se sentaram como antes, num semicírculo, de frente a ele, com as mãos estendidas. E o Mestre tocou a mão de cada um antes de começar a falar. Abre aspas. E onde está, eu pergunto, o que leva a cinta e o manto de peles? Sei que está entre os primeiros a chegar e ouvir a revelação de santos mistérios. Então, os discípulos viram o profeta Elias aparecer. 3 raios de luz emanavam de tua face. Ben Yoshai o saudou com essas palavras, abre aspas, Mestre, por que não viestes vestidos com os trajes para a festa? E o profeta respondeu, Mestre, eu te juro por tua vida, que 7 dias antes do encontro da tua assembleia, já foram escolhidos no céu os que haviam de aparecer diante da presença santa durante o período de tua reunião. Eu era um dos mais ansiosos por estar presente, mas o Santíssimo enviou-me para realizar um milagre em benefício de Rav Hamemona, que estava encarcerado junto aos seus colegas de uma fortaleza por ordem do rei. Depois de libertá-lo, permaneci um pouco com eles para ajudá-los. Então, em meu regresso, vi 3 de seus discípulos sendo levados atrás da cortina, que nós lemos ontem, né? Partiu. Perguntei o que significava aquilo, e me disseram que era a porção enviada ao Santíssimo por tua assembleia. Feliz é tua sorte e a de seus colegas, pois muitas lâmpadas serão por vós iluminadas no mundo futuro, pois muitas lâmpadas serão por vós iluminadas no mundo futuro. E o Mestre disse ao profeta, de fato, os justos estão unidos mais intimamente com a fonte das almas durante os sábados e as festas do que em qualquer outro momento. E Elias lhe respondeu, sim, o sábado é bendito porque é o 7º dia. E tu, Rabi Shamon, és abençoado porque és o 7º. E os teus colegas são benditos por tua causa. Mas alguns dos discípulos lamentavam a morte dos 3 colegas, remoíam a sua partida e não podiam ser de forma alguma consolados. Vendo sua dor, um dia o Mestre pronunciou uma palavra, e eis que eles viram seus 3 colegas, que os anjos haviam levados por trás da cortina. Viram como os conduziram sobre a montanha, de onde fluíram riachos de perfume, nos quais eram banhados e purificados.
Então, viram-nos sentados num lugar elevado entre os justos e rodeados de uma grande glória. E os discípulos se regozijaram ao ver a felicidade de seus colegas, que transcendia tudo o que eles jamais haviam sido capazes de meramente imaginar. Não lamentaram mais por eles, e até sentiram anseio de estar onde eles estavam. Não saíram mais do lado do Mestre, mas mergulharam no entendimento dos mistérios que lhe era revelado, que eles lhes revelavam. A visita do profeta Elias. Então, que Elias veio revelar, né? Que é interessante, né? E aqui nós temos 13 pessoas assistindo agora, né? A 13ª energia, essa energia da mônada, é o Cristo com os 12 discípulos, é o ponteiro do relógio com as 12 horas. É o lugar em que você, a partir de um líder, a partir de um movimento e de um líder, esse líder reúne pessoas a partir, né, dessa egrégora aqui, forma essa egrégora aqui. Rita de Cássia mencionou aqui, forma esse conjunto, os trevinhos felizes, por exemplo, e isso forma só um corpo a partir desta energia. Se essa energia sai, tudo desmonta, né? Por isso que se cria doutrinas, por exemplo. Então por exemplo, veio Kardec, né, Allan Kardec, como veio Blavatsky, por exemplo, né, e criou a partir deles um movimento que moveu pessoas à volta deles. Quando Blavatsky sai, cria-se a teosofia, né, para que segure, a doutrina segure aquela energia plasmada. A mesma coisa Kardec, né? Ele foi lá e descobriu, desvelou coisas e pessoas que estavam à volta, que estavam ali mais ou menos na mesma onda, comungaram com ele. Quando Kardec sai, cria o espiritismo e fica segurando, reprimindo essa onda, percebe? É a mesma coisa com Cristo, com Buda, com Krishna, com o Osho, com quem quer que seja, né, na história. Mas o importante é essa energia viva. É isso que Elias traz como mensagem, né? Preste atenção, né? Você, a partir de você, você é a luz e muitas luzes serão tocadas, serão iluminadas muitas pessoas a partir de você. Mantenha-se firme nesse lugar, né? Não se preocupe. E vocês que estão sofrendo com aqueles que partiram, pare, eles estão bem, está tudo bem. Segue na unidade do Espírito Santo iluminando as pessoas às suas voltas. É isso que é a reunião, a mensagem. Muito bom, amados. Perguntas? Coloquem aí. Nós vamos fechar aqui 7h30. Então nós temos 7 minutos aqui para short answers. Tragam suas perguntas aí. Vamos ver.
Deixa eu ver as perguntas. Esse movimento de tentar segurar uma egrégora por uma doutrina é ou não é positivo? Então, durante um período, isso foi muito positivo, Joyce, e foi necessário durante um período, né? Um período grande, que foi a Era de Peixes. Nessa Era de Peixes, ela se fez necessário esse lugar das doutrinas e de onde você tinha um avatar guiando, né, várias pessoas. Hoje nós estamos num outro movimento, nós estamos entrando na Era de Aquário, que é do futuro. Então a gente vai continuar tendo líderes, mas células menores, e que vai transferir esse lugar. É o que eu faço aqui, entende? Em que a pessoa tenha a consciência de que ela tem essa plena e pura conexão. A conexão não vai se dar por meio de uma pessoa, vai se dar direto. Por isso eu faço aliança ativa. Olha, vocês têm a conexão com Deus vivo, vocês. A união dessa egrégora não é mais para que vocês tenham a quem comungar. Não, todos nós comungamos para um futuro diferente, né? Esse é o lugar, entende? Então, ainda se faz necessário e vai se fazer necessário, talvez pela eternidade, de que alguns seres com menos evolução necessitem de cabresto, de freio, como um cavalo, né? Um direcionamento da história. Mas, quanto projeto de humanidade, projeto, né, em desenvolvimento, não se faz mais necessário, tá? Como ter relações corretas? Corretas relações. Como ter corretas relações? Com inofensividade de ambos os lados. As pessoas distorcem o que escutam só para brigarem. Então, eu vou começar por de trás para frente, né? De trás para frente aqui. Só respondendo a Joyce, que está dentro do que ela colocou antes, os 72% da humanidade, né? Tá aí, pulsando, ainda com essa necessidade da egrégora. Mas antes, tem que entender isso, né? Quando não tinha essa doutrina, estava sendo criada as religiões e as doutrinas, etc., quem eram os 70%? Eram os que não tinham doutrina, que estava na barbárie, que estava vivendo pelo instinto, carne, e não tinha regra nenhuma. Por isso os salmos, eu falo de salmos. Esses eram os 70%, né? E os 25% estavam construindo doutrinas. E 4% eram os que lideravam esse movimento. Isso era um movimento. Agora, o que são os 70%? Os doutrinados. São os doutrinados, são os que criam doutrinas. São 70% que pegaram aquela onda. E os 25% que estão se livrando desse lugar e criando um outro movimento, né? E os 4% que estão causando essa ruptura, né? Que não tem. É assim, tá? Então, vou começar por trás, pela última afirmação sua, Rita, né? As pessoas distorcem o que escutam só para brigarem, né? Elas distorcem o que escutam, o que elas estão escutando é realmente aquilo que está trazendo contenda. Precisa prestar atenção nisso, né? Precisa prestar atenção nisso, porque a pessoa está escutando distorcido ou aquilo está chegando distorcido nela. Não importa se é um ou outro. O que importa é que a comunicação, e você é uma comunicadora, você é uma jornalista formada, você sabe disso. Sai, sou emissor, né? Tem uma transmissão, um meio, e aquilo atinge a pessoa de uma forma, né? Se a gente partir do pressuposto que tudo isso que você está falando o outro é o quê? É um sacana, é um canalha vagabundo
que pega aquilo que você está falando, distorce para ferrar todo mundo. É isso que você está dizendo. E eu acho que a minoria é isso que você está firmando aqui, que você colocou, né? Para mim, a maioria tem uma falha de comunicação. Aquele que está transmitindo também está transmitindo de uma forma equivocada. E eu acho, de novo, né? Eu trago de novo essa visão, que é melhor eu olhar a minha comunicação. Peraí, o outro chegou torto, peraí, o que eu tenho que ajustar na minha comunicação que chegue? O que eu preciso me certificar? Olha, o que eu estou falando é o que você está entendendo? Deixa eu entender aqui, pera um pouquinho, eu disse isso daqui, o que você entendeu? Não, eu entendi, eu falei banana, você está falando maçã. É maçã que você está falando? Peraí, não, é banana. Perdão, a minha comunicação está falha. Você está entendendo maçã? Eu me comuniquei de uma forma equivocada. Então, peraí, vamos entender, é banana, sabe? Aquela fruta que é assim. Pronto, ajusta a comunicação. Até o outro entender o que você realmente quis dizer. Né? E dizer para ele, me perdoa, não quis dizer maçã. Pode ter tanto parecido, mas não é. É banana que eu quero dizer. Pronto. Aí eu pego, porque isso depende de mim. O ajuste depende de mim. Mas o que o outro entende depende dele, não depende de mim. Percebe? Tá? Ficou claro? Então, como ter, né, corretas relações com inofensividade de ambos os lados? Assim, ajustando a comunicação. Tá? Ajustando a comunicação. Pegaram? As perguntas trazendo polêmica. Então, perguntas podem trazer polêmica, né? Perguntas vão estar sempre trazendo reflexões, não polêmica. Reflexões. E as reflexões podem polarizar. As reflexões podem polarizar as coisas ou não, né? Mas perguntas são sempre úteis, nunca inúteis. Né? Perguntar sempre traz um profundo estado de reflexão, e o que é sempre ótimo. Eu não disse que era a maioria. Acho melhor não comunicar. Eu acho que é se certificar da comunicação. Eu acho que esse é o melhor sempre. Comunicar, isso é CNV, comunicação não violenta. Né? Então eu digo para o outro, olha, eu penso que você levar um casaco pode ser prudente, porque talvez chova apesar de estar sol. Eu moro em São Paulo, eu sei como é que né, como é que funciona a temperatura aqui em coisa. O que você entendeu do que eu falei? Sempre certificar, comunicação não violenta. O que você entendeu? Porque o outro pode entender, tá me impondo levar casaco, acha que é arrogante, acha que sabe, não sei o que, um monte de coisa. E você só quis ser o que? Prudente, ajudar o outro. Olha, estou querendo te ajudar, né? Talvez seja legal você levar um casaco. O que você entendeu daquilo que eu te trouxe? Que você quer me ajudar, você está me orientando para levar um casaco, mas eu decido não levar. Bom, então tá bem, beleza. De que maneira tirar os ruídos dessa comunicação? Já entendeu? Tá bom. Muito bom, queridos. Perguntas pertinentes. Vamos seguir a nossa existência? Nós vamos para terceiro dia de leitura, sexto bloco. Nós estamos lendo 2 vezes por dia, porque são 600 páginas, 75 páginas por dia, do livro O Triunfo, As Leis do Triunfo de Napoleão Hill. As 16 leis, cara, tá incrível, tá incrível. Olha lá, palestra de Sorocaba, dona Luzia Solange está divulgando aqui nossos eventos. Sexta-feira, tô chegando, Sorô, tô chegando aí, queridos de Sorocaba. Vamos falar justamente sobre isso, a polarização na política, como sair dessa. Como sair dessa onda, né? Não cair nessa armadilha, tudo isso que nós estamos conversando aqui. Então, é isso que eu vou falar. E nós estamos buscando organizar uma imersão no sábado, né? Um mini ID 144. Um dia inteiro nós ficaremos em imersão. Né? Então, vamos ver, vamos deixar nos surpreender o que vai rolar nesse final de semana. A palestra está certa, com certeza, é só você clicar aí e se inscrever. E tá junto com a gente. 19 horas no Hotel Ibis, do Chapolin, não, Campolim. Que é isso, Luiz Marcelo? Chapolin não, Chapolin é outra coisa. No Campolim.
Tá bom, queridos? Ibis do Campolim. Muito bom. Hoje, mentoria da sexta turma, terceiro pilar. Uau! O bicho vai pegar, a frequência vai mudar, se preparem. Vai acabar a festinha. O leão vai botar ordem na floresta. Sabe aquele lá? Quando o leão sai, a bicharada faz a festa, né? O leão sai da floresta, a bicharada faz a festa. A sexta turma estava na festinha. Uhul! Tava numa festinha aí do segundo pilar, pilar da criatividade, da imagem e ação, da imaginação. Mas nós vamos entrar agora no pilar da vibração dos tronos. E aí o bicho vai pegar hoje, 19h59, horário oficial de Luiz Marcelo. Né? 19h59 nós temos nossa mentoria do terceiro pilar da sexta turma do 12 em 12. E o que mais? Amanhã, programa aí seu relógio, às 19h59, né? Nós temos aqui uma live aberta, às 19h59, em que eu vou falar sobre o quê? Terceiro coro. Vou falar tudo sobre o terceiro coro, sobre os antigos dias, sobre o que é karma, o que é missão, né? O que é Júpiter, o que é Saturno. Eu vou correlacionar tudo isso amanhã, né? Para dizer o que é a hierarquia do terceiro, a terceira hierarquia dos tronos. Tá bom, querido? Começa a parte séria. É isso aí, Luzia Solante. O bicho vai pegar, a gente sabe. Tá bom, amados? Um beijo na alma de vocês. Lindo dia. Valeu!